que realmente acontece com uma pessoa depois que ela morre? Será que ela entra em um estado de inatividade, inconsciência, ou seja, em um sono profundo? Ou será que a alma dessa pessoa repousa em um local chamado paraíso e ela está consciente e ativa? Este é o questionamento e a pergunta de todo ser humano. Quem nunca pensou o que acontece comigo depois da morte? E essa é uma pergunta feita a mim pela Patrícia Scarpe. Isso mesmo, a minha irmã me perguntou: Douglas, o que a Bíblia diz a respeito do que acontece depois da morte? É sono profundo ou é consciência? E no vídeo de hoje eu quero responder a ela e a você também que em algum momento fez essa pergunta e quer saber o que a Bíblia diz a este respeito. Mas antes eu quero pedir a você duas coisas preciosas, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu comecei esse vídeo por mais de 30 vezes e fui voltando, porque esse tema é um tema profundo e nós precisamos nos basear diante das Escrituras. Então a primeira coisa que eu peço a você, por favor, deixe o seu like. E se não gostar, deixe o seu dislike. E em segundo lugar, eu peço a você, assista até o final, assista na íntegra. Tem uma catraca que você pode deixar a velocidade do vídeo mais rápido, mas não deixe de conferir o que a Bíblia diz a respeito do sono da alma. Vamos refutar essa ideia e o que realmente a Bíblia diz que acontece depois da morte. Muitas religiões e também muitos movimentos religiosos acreditam que quando a pessoa morre, a sua alma entra em um sono profundo, em uma inatividade, aguardando a ressurreição dos mortos. Religiões como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia acreditam nessa ideia que a pessoa entra em um sono profundo e só vai ser ressuscitada quando Jesus vier buscar a igreja e as ressuscitar dos mortos. Mas será que isso tem coerência bíblica? O que a Bíblia realmente diz que acontece depois da morte? Em primeiro lugar, precisamos entender um pouco o que é a doutrina do sono da alma. A doutrina do sono da alma é a crença de que ao morrer a alma entra em um estado de inconsciência, como se estivesse dormindo, aguardando a ressurreição. Imagina só, um local onde as almas estão lá dormindo. Quem ficar do meu lado vai ser prejudicado, porque eu ronco, meu irmão, eu ronco muito. Então a pessoa vai falar: deixei a terra para ficar aqui do lado desse varão ouvindo esse ronco. Então será que esse sono da alma de fato tem coerência? E eles usam o texto de João 11, onde Jesus diz que Lázaro não estava morto, apenas dormindo. Só que esse texto ele está totalmente isolado para defender a tese ou o argumento do sono da alma. E nós vamos falar desse texto mais para frente. Fica aí. Então vamos à primeira prova que vai refutar a doutrina do sono da alma. Em primeiro lugar, vamos usar Lucas 23:43, onde ali há uma promessa feita por Jesus a um ladrão que está ao lado dele na cruz. O que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, essa promessa ela é imediata, indicando que naquele mesmo dia o ladrão estaria com Jesus na presença de Deus, ou seja, no paraíso. Jesus não disse: hoje mesmo estarás comigo descansando, ou você vai passar por um momento de sono profundo e lá no final nós vamos nos encontrar. Não, Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, mostrando que a alma não passa por um processo de sono profundo, mas ela está ativa e ela está diante de Deus, experimentando a glória e a presença majestosa de Deus. E a segunda prova que refuta a doutrina do sono da alma ou a inatividade da alma é o que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, verso de número 23. Paulo está numa bifurcação. Ele diz: eu desejo deixar esse corpo e estar com Cristo, o que é
infinitamente melhor. Mas para que o evangelho progrida, eu prefiro também estar com vocês. Vamos lá. Por que Paulo ele tem esse desejo de morrer? Porque ele sabe que se ele morrer, se o seu corpo tombar, ele está imediatamente na presença de Deus. Ninguém queria ir para um lugar de sono profundo, inatividade. Inclusive Paulo, que tinha o senso da sua missão. Enquanto ele estava na terra, ele queria pregar o evangelho. Como que ele queria deixar o seu corpo para estar em um local de inatividade, sono profundo e só depois de muito tempo encontrar com o Senhor? Mas ele prova e refuta que o sono da alma não é bíblico, porque ele diz que ele deseja deixar esse corpo, porque deixando esse corpo, imediatamente ele estaria ao lado do Senhor. Você pode observar em Filipenses 1, verso 23 e 24, ele diz que está com o Senhor. Deixar esse corpo e não estar dormindo, mas estar com o Senhor é infinitamente melhor. Então a segunda prova de que o sono da alma é uma ladainha e não tem base bíblica. E em terceiro lugar, nós podemos observar também em Apocalipse 6, de 9 a 11, onde os mártires estão diante do altar de Deus e clamando por justiça. Isso mesmo, nessa passagem nós vamos ver as almas desses mártires clamando por justiça diante do altar de Deus. Eles estão totalmente conscientes, estão interagindo com Deus, estão aguardando o plano divino, ou seja, a conclusão do plano divino. E isso contrasta completamente a ideia de que as almas estão em um sono profundo. Então podemos ver que Apocalipse 6, verso 9, nos mostra que as almas daqueles que morreram em Cristo estão diante do altar de Deus, interagindo com Deus e clamando por justiça. E não estão lá, dormindo. Não. Eles estão conscientemente ativos. E a quarta prova, refutando a doutrina do sono da alma, é o que Paulo escreve em 2 Coríntios 5:8. Ele diz que habitar com o Senhor é estar desabitado do corpo. Ou seja, quando nós deixarmos de habitar nesse corpo, automaticamente e apressadamente nós estaremos habitando com o Senhor. Paulo ensina que ao deixarmos o nosso corpo, os crentes salvos em Cristo Jesus imediatamente estarão na presença de Deus. Será que Deus agora está dormindo? Não. Deus está ativo, Deus está trabalhando. Os anjos estão ativos e estão trabalhando. Então aqueles que deixam o seu corpo e passam a estar na presença do Senhor não estarão em um caixão, não estarão em uma cama inativos, mas estão ativos na presença do Senhor, é o que Paulo diz aqui. E a quinta prova que refuta a ideia do sono da alma é Mateus 17, de 1 a 3, onde Jesus está no monte e encontra-se com Jesus quem? Moisés e Elias. E eles estão dialogando com Jesus. Aí você pode dizer, mas Elias ele foi raptado, ele subiu, não passou pela morte. Mas Moisés sim. Nós podemos observar em Judas o anjo não contendendo com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, o anjo foi quem sepultou o corpo de Moisés. Sim, ele passou pela morte e ali ele está consciente e dialogando com Jesus. Então Moisés, que morreu há séculos antes, aparece dialogando com Jesus. Esse relato é uma prova direta de que os mortos em Cristo, eles permanecem conscientes e ativos na presença de Deus. E a sexta prova para refutarmos a doutrina do sono da alma é a seguinte: Jesus mesmo disse, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Sim, ele está falando a respeito de Abraão, Isaac e também Jacó. Embora mortos fisicamente, eles estão vivos para Deus.
Embora mortos fisicamente, eles estão vivos para Deus. Isso demonstra que há vida e vida consciente após a morte, mesmo antes da ressurreição final. Ele não é Deus de mortos, ele não é Deus daqueles que estão em um sono profundo. Ele é Deus daqueles que estão ativos e conscientes, ou seja, das almas vivas no paraíso. E a sétima prova que refuta a ideia do sono da alma encontra-se em Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, onde o rico morre e vai para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão. O rico tem consciência do que está acontecendo ali e Lázaro também. Tanto que o rico pede água porque vê Lázaro em um local junto com Abraão onde havia água. Então isso prova que nessa parábola o rico e Lázaro ambos estão plenamente conscientes do que está acontecendo. Embora seja uma parábola, Jesus ele não usaria esse exemplo para contrariar a verdade bíblica, mas para contribuir que existe vida após a morte e uma vida consciente e o que está acontecendo lá. E alguns vão usar textos isolados para levantar objeções, como em Lucas 11:11, mas Lázaro estava dormindo, Jesus disse. Outros vão encontrar em Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos nada sabem. E como nós podemos explicar isso? O sono de Lázaro é apenas uma metáfora bíblica para explicar a morte física. Lázaro está morto fisicamente, mas eu vou o ressuscitar. E em Eclesiastes, o pregador está relacionando a vida debaixo do sol. Sim, faça tudo que vier às suas mãos, porque para a morte nada acontece, você não pode produzir mais nada, você não pode fazer mais nada nessa terra. Por isso que ele diz que os mortos nada sabem, os mortos nada fazem. Por quê? Porque acabou. Mas ele não está dizendo que acabou tudo, não. Mas a alma desses mortos que morreram em Deus, em Cristo, repousa plenamente, conscientemente no seio de Abraão, mas agora no Novo Testamento, no paraíso. Então podemos observar que a Bíblia mostra claramente que a morte para um servo de Deus é um estado de transição. Ele deixa esse mundo, essa era, esse local físico para habitar imediatamente com o Senhor, conscientemente e na sua presença. Saber que as nossas almas estarão conscientemente deleitando-se diante da presença de Deus traz para nós o quê? Consolo e também muita esperança. E saber que nada acontece depois da morte, que tudo será névoa, tudo será fumaça. Nós estaremos em um sono profundo, causa o quê? Desesperança. Mas a Bíblia é um livro de esperança. Então ela nos mostra que após deixarmos essa era, esse tempo e essa vida, nós estaremos na presença do Senhor conscientemente desfrutando de sua presença. E o que você acredita sobre a vida após a morte? Deixe o seu comentário aqui embaixo para contribuir com esse vídeo. Se você gostou, compartilhe para mais pessoas esse vídeo e não deixe de continuar assistindo os vídeos que eu deixei à sua disposição. E deixe também a sua pergunta nos vídeos, porque brevemente eu responderei a sua pergunta.